Eu posso começar, né, pessoal? Vou ter que pré-gravar, né? Todo mundo já colou. Uhum. Beleza, então bora lá, né? Vou mostrar aqui a aplicação novamente, né? Que eu acho que entrou mais pessoas na sala. Então, bora lá, né? Para a aplicação, né? É uma aplicação bem simples, né? Miguel, Oi. acho que tá sem a tela ainda. Ah, perdão. Nossa Senhora. Oi. Agora sim. Pronto, agora foi. Ah, em relação às dúvidas, eu vou tentando te ajudar, viu? Com as possibilidades. Beleza. Obrigado, viu? Qualquer coisa, pode me chamar que eu dou uma pausinha, tá? Tá, vamos lá, né? Sobre a aplicação, né? Todo mundo vendo, né? Só para... Sim, sim. Beleza. Então, A aplicação é simples, né? Aqui eu tenho um input, né? Que eu vou digitar algo e tenho dois botões. O primeiro seria para adicionar o que eu digitei aqui, a lista, e o segundo é para remover algum item que eu selecionei, né? E aqui embaixo eu coloquei também uma frasezinha, né, que ele mostra a quantidade de itens que tem na minha lista. Então, por exemplo, se eu adiciono aqui batata, né? Lembrando de ontem, né? Se eu adiciono batata, ele adiciona na lista e aqui embaixo já atualiza a quantidade de itens, né? Então, visualmente aqui está simples, mas no código já não posso dizer o mesmo, né? Deixa eu puxar aqui o código. quantas linhas no Java? Tá, começar pelo HTML aqui, ó. É, o HTML eu fiz a importação aqui normal, né, do arquivo JavaScript. Eu acho que vocês já viram isso, né, de importar eu acredito que sim. Importar o arquivo JavaScript aqui pelo HTML, só que eu acredito que vocês tenham visto importar no final do seu código, no final do body, né, para ele só ser importado após o código ser lido, né? Todo o HTML ser lido já está em tela, né? Para não ocorrer, por exemplo, de você buscar um elemento pelo ID e ele não existir ainda, né? Então, a diferença aqui é que eu botei mais um atributo aqui na importação, que é o defer, que ele faz quase a mesma coisa que colocar no final. Eu estou dizendo aqui para o meu código, então, importa esse arquivo, mas só depois que você lê toda a página. Então, essa aqui é outra forma de fazer isso. Fica só como curiosidade. E no caso fica no read, né? Isso Isso aí. faz até mais sentido, né? Porque o read aqui é para a gente botar importações, meta tags, né? Toda a configuração e informação da nossa página. Então, a parte de importar arquivo não é algo visual para a gente, mas na questão de semântica fica aqui em cima, né? Mas não faz mal não, a gente usar no final da página também não, viu? Tá, bora lá pro CSS. Só três linhas. Tá simples, né? Aqui eu só criei um seletor com a classe, né? Que é o selected, que é para ele adicionar um backgroundzinho cinza quando eu clicar em algum dos itens. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu clico em algum deles, ele fica com highlight, né? Para ficar mais fácil do usuário saber qual item está selecionado no momento. Peraí. Isso. Tá, beleza, né? Deu para pegar essa parte, né? Porque aí agora a gente vai pro... vamos lá. Aqui no JavaScript, eu fiz alguns comentários, né? Antes de começar, né? Primeiro, sobre os tipos de dados. Para a gente ter um bom proveito das funções, é interessante a gente saber quais os tipos de dados que a gente tem, né? Porque na hora de utilizar funções, a gente vai trabalhar com diversos tipos de dados, funções que fazem diversas coisas diferentes, né? Então, é legal a gente saber identificar quais são esses tipos. Então, por exemplo, eu não lembro se eu falei todos. Sim, Débora, a intenção é que fique gravado. Eu não sei se eu estou fazendo certo aqui, porque hoje a gente não tem o Rafael aqui para ajudar a gente, socorrer a gente. Então, em tese vai. Tá, vamos lá. Eu não sei se eu coloquei todos os dados, porque todos os tipos, né? Porque em minha cabeça às vezes me falha a memória, mas eu acredito que seja esses três, né? Os tipos primitivos, e a gente tem também temos outros tipos, né? Eu não lembro agora exatamente qual o nome que a gente dá para esses outros tipos, mas é,
são tipos primitivos e esses outros tipos, que é, por exemplo, objetos, arrays, funções. Então, quando a gente usa o type of, né, para saber o tipo de algo, por exemplo, type of 1, ele vai retornar um string com boolean, né, para dizer que o tipo desse valor é um boolean não, um number, para dizer que é um valor do tipo number, né? Então, a mesma coisa funciona para funções, array. No caso de array, ele também retorna objeto, né? Mas é um pouquinho diferente. Pronto, disso agora, a gente tem também diversas formas de definir funções. Por exemplo, temos a função que a gente mais conhece, né? Que é utilizando a palavra reservada function, o nome da nossa função, os parênteses e o bloco, né, que seria as chaves, onde vai ficar todo o nosso código da função. Quando a gente pensar em função, a gente tem que pensar que função, por exemplo, fazendo analogia, né, quando a gente pergunta a função de alguém, em alguma empresa, né, no trabalho dela, qual é a sua função? Por exemplo, minha função no trabalho é imprimir documento. Essa é a minha função, eu faço isso. Então, a ideia de função são tarefas bem definidas. Então, é isso que a gente para isso que a gente vai utilizar funções aqui no JavaScript, né? E aqui embaixo eu criei um monte de funções e a gente vai passar por cada uma delas para ver como é que elas estão escritas, né? A gente também tem outra forma aqui de definir função, que é a função anônima, que ela não tem um nome. Então, aqui a gente já consegue ver a semelhança entre elas. E temos a Arrow Function, que vocês ainda não viram, mas também vão ver, que é muito interessante. E eu só vou abordar essas duas, né? Por exemplo, o function aqui, que não é a função nomeada, em quais casos a gente utiliza elas, né? Por exemplo, a função nomeada é quando a gente quer reutilizar essa função em algum outro lugar. Então, por exemplo, eu queria uma função aqui de soma, uma função sum, que recebe dois parâmetros. Então, eu vou querer reutilizar essa função em vários locais da minha aplicação. Então, por isso que eu criei uma função nomeada, né? Também posso criar funções nomeadas para outras ocasiões, né? Outros objetivos, mas de forma resumida, simplificada, né? Que eu gosto de falar, né? Assim, a gente pode aprender vários termos, mas no final, se a gente souber como ele funciona, no mais básico, a gente vai conseguir se virar, viu? Isso eu afirmo para vocês, né? Tudo bem, né, pessoal? Até aí, atividades, funções, quer dizer, funções não, né? Essa parte de diferença entre essas funções, né? Beleza, perfeito, perfeito. Vamos falar agora da função anônima, né? Por que ela é anônima? Porque a gente não dá um nome para ela. Então, essa função aqui, quando a gente define, a gente tem que salvar ela em algum lugar ou passar para algum lugar. Geralmente, a gente utiliza ela quando a gente precisa passar um callback. Vocês lembram o que é callback? Já foi falado? O que é callback? Eu já vi esse termo, mas eu não lembro, não. O Rafael conseguiu colar aí, né? Tá, callback é o que a gente passa, é uma função que a gente passa para outra função. Então, eu acho que não é muito utilizado agora, né? Callback, mas um exemplo de callback é a função que a gente passa no add event listener. A gente não passa uma função como segundo parâmetro. Então, aquela função é uma função de callback, que significa ela vai ser chamada em algum momento dentro da função add event listener, né? Então, no caso, ela vai ser chamada quando o evento for ocorrer, né? Então, de forma resumida, isso é a ideia de callback, né? Então, a gente geralmente passa ela quando a gente quer criar um callback só para aquele evento, ou passar só como aquele parâmetro e a gente não quer reutilizar ela. Até por isso mesmo que ela é anônima, né? Mas a gente também pode salvar essa função dentro de alguma variável para a gente reutilizar ela, né? Então, ficaria, por exemplo, isso. Callback é uma função chamada por outra função
É, João. É, na verdade, é isso mesmo. É uma função que a gente passa para outra função como parâmetro e ela é chamada em algum lugar, né, por essa função. Então, esse é um callback. Aqui na parte de salvar é uma função anônima, né? A gente pode salvar ela dentro de alguma variável, por exemplo, função de sum aqui. A gente pode sim salvar a função aqui dentro, né? Isso aqui vai funcionar. A gente pode utilizar o nome sum, né, para chamar a função e executar ela. Então, funciona da mesma forma que a gente estivesse escrevendo uma função nomeada. Mas aí vai muito a questão de semântica, né, na escrita das funções, né? E por gosto também, né, da pessoa, né? Vamos... Peraí, deixa eu só voltar aquilo ali para cima, né? Para ficar ali. Beleza, né? A gente também tem que ver alguns padrões nas funções. A gente vê que aqui, ó, todas elas têm os parênteses. Esses parênteses são importantes a gente lembrar que é por ele que a gente recebe os parâmetros. Parâmetros barra argumento, né? A diferença entre parâmetro e argumento é que argumento é o valor que a gente passa para uma função. E parâmetro é quando a gente pega esse valor, esse argumento, e joga dentro de uma variável, por exemplo. Então, nessa função de soma aqui, eu posso dizer que eu vou pegar o argumento 1, que ele passa lá na chamada, né? E vou salvar dentro da variável A, por exemplo. Isso, João. É o placeholder, né? Assim dizendo, né? Aí, por exemplo, eu estou salvando o argumento 1 dentro da variável A, beleza? Então, essa é a ideia de parâmetro barra argumento. A gente pode chamar sempre só de parâmetro que já é aceitável. Aceitável não, é o mais comum, né, utilizado. Isso, bora para mais isso. A gente, falei parte de parâmetros, né? A gente também tem que pensar no retorno da função. Retorno da função geralmente fica dentro do bloco de código dessa função, né? Do bloco do escopo. E a gente vai ver muito isso de escopo, porque o escopo ele faz uma grande diferença, né? Quando a gente entende o que são escopos. Então, por exemplo, funções têm seus escopos. Existe o escopo global, né? Escopo global seria todo o meu código aqui, o meu arquivo. Esse é o escopo global. O escopo da função é esse escopo aqui. Seria só esse bloco de código aqui dentro. Então, por exemplo, se eu crio uma variável aqui dentro, por exemplo, essa variável aqui contente, né? Ela só está acessível dentro dessa função, só está acessível dentro do escopo dessa função. E por que isso é importante? Porque pode ocorrer que a gente crie funções assim e tente acessar o valor fora. Para a gente que está iniciando, né, faz sentido a gente acessar esse valor fora, às vezes faz, mas a gente vai receber um erro, e às vezes é difícil encontrar esse erro. Então, a gente vê também essa questão, entender o que tudo que é executado quando a gente chama essa função, vai ajudar bastante também. Bora lá, mais uma parte, né? Não, com var aí é uma questão diferente, né? Porque o var tem essa questão de vazar escopo, né? E ser global, né? Na verdade, não global, né? Mas quase global, se eu não me engano. Então, por mais que eles tenham falado sobre var, é interessante a gente já pensar sempre com const e let, porque var já não é mais utilizado, beleza? Mas sim tem essa diferença. E a questão da gente utilizar essa ideia de escopo é porque, assim, essa variável que eu estou criando aqui dentro, faz sentido eu utilizar ela fora dessa função? Não faz. Então, eu não quero que ela esteja disponível fora dessa função, eu só vou utilizar ela ali dentro, né? Então, isso também é uma das questões de escopo, né? Porque aqui fora eu posso ter outra variável que se refira ao contente. Então, é, isso a questão do escopo ajuda bastante. Com var seria um pouco mais complicado. Beleza, né, gente? Miguel, então quer dizer que eu posso usar uma variável, tipo, com o mesmo nome que está dentro de uma função, tipo, fora dela. Pode sim.
Aí E vão eu, ser e eu duas. ficava inventando um milhão de nomes diferentes É, no meu código, para não repetir. ó, Nossa, aqui eu posso criar uma content e se a gente ver aqui, elas vão ser variáveis diferentes. Por mais que o nome seja o mesmo, essa variável content aqui, ela só existe aqui dentro. Alguém levantou a mão? Eu Pode levantei a falar. mão, mas pode terminar aí, não quero interromper, não. Se quiser falar, pode falar, eu continuo. Belezinha, eu acabei de chegar, então eu posso estar perguntando algo que já foi falado. É, eu hoje mesmo resolvi um projeto lá e eu estava, em determinado momento, tendo que chamar uma informação que ela não estava dando certo porque ela estava dentro de uma função. E aí eu tive que pegar esse bloco de código que chamava essa informação e jogar ela junto dentro da função. Beleza, funcionou. Só que daí um terceiro bloco de código começou a dar ruim. Aí eu joguei ele dentro da função também. Aí fiquei uma função zona com quase 40 linhas. Como que eu faço para resgatar uma informação que está dentro da função e que eu vou precisar usar ela depois numa variável? Ou em um bloco de código, alguma coisa assim? Não sei Isso. se ficou claro a minha pergunta. Não, eu entendi, perfeito. Assim, eu falei no começo, né, que funções, eu fiz até uma analogia, né, com a questão do emprego, né, quando a gente pergunta qual a função de tal pessoa naquela empresa, ela tem uma função definida. Então, a ideia de funções são isso também, a gente criar funções para tarefas específicas e bem definidas. Então, por exemplo, se você cria aqui, né, no caso eu criei uma função aqui, peraí, deixa eu só, aqui, ó, essa função aqui, ó. Criei essa função aqui só para buscar os itens que estão no Web Storage. Então, essa função, a única tarefa dela é buscar no local storage. Então, eu vou lá no local storage, pego os itens e retorno. E para eu acessar o valor, algum valor, né, fora dessa função, eu utilizo o return. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele já já. Faz um pouquinho mais de sentido? Então, nesse caso, para eu ter acesso à informação, provavelmente eu teria que ter colocado um return nisso. Isso. Só isso. Se você quisesse trazer lá para fora, né? Então, por exemplo, aqui eu estou dando um Nossa. return nos itens do local storage, né? Então, por exemplo, aqui, ó, para eu pegar esses itens, eu poderia... deixa eu mostrar aqui em cima, né, que já está aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu crio uma variável let e vou lá, chamo essa função e salvo todo o retorno dela aqui dentro. Então, aqui, esses dados, né, aqui eu estou fazendo direto, né? Direto já pela chamada da função, né? Mas poderia ser essa forma aqui que eu deixei até comentado, né? Para mostrar diferentes formas de resolver o mesmo problema, né? Então, aqui, ó, eu peguei os itens do local storage e estou retornando aqui dentro. Botei o return, fiz o parse, né, com o json.parse e dei o return. Então, a partir desse momento, eu estou retornando esses dados para onde ela foi chamada, que no caso aqui, eu chamo ela aqui e digo, pega o resultado dessa chamada e joga dentro dessa minha variável. Eu mais ou menos entendi, só que no meu caso, dentro da função, eu criei um looping que criava um elemento. E esse elemento, ainda dentro da função, eu estava appendando ele numa variável, mas essa variável estava fora. Depois, quando eu fui usar essa variável em questão, ela não estava dando erro. Você diz, por exemplo, criar uma variável aqui fora, né? E, por exemplo, um Qualquer coisa, tipo let, uma né? order list, sei lá. Aí dentro da função você cria os LIs e appenda E joga elas. dentro dela, né? Dentro Isso. dela. Nesse caso, como essa variável está fora do escopo da função, né? Lembrando que o escopo da função é isso aqui, ela vai Uhum. sim ser acessível em todo o escopo que ela está, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui e digo V agora vai ter o valor de A, eu vou poder acessar essa variável dentro dessa outra função aqui também, entendeu? É uma questão de escopo, beleza? Ok. Faz Obrigado. sentido? Não, Não sei. até fez, mas ele não, no caso, o momento que eu estava tentando acessar esse ver, né, usando o exemplo, eu estava tentando acessar ele fora de uma função. Não sei se então eu teria que jogar ele dentro de uma outra função para... Você diz tipo assim, né? Dá um console log aqui, né? Não vê assim? Ou ela estava definida, criado dentro? Porque o escopo dela é onde ela é criada, né? Onde ela é definida, né? Não onde a gente altera o valor dela, por exemplo, Não, aqui. no caso eu criei dentro da função. Isso. Então, nesse caso, ó, criando aqui dentro, ela só existe dentro do escopo da função.
Tá, mas Aqui, e ó, se você dentro desse precisasse escopo. lá fora da função mudar algum atributo dela? Aí você não conseguiria, porque ela não existe aqui fora. Então você teria que, de alguma forma, salvar ela aqui fora, né? O que eu sugeri foi o return, né? Por exemplo, da função, para a gente retornar esse valor. Beleza? Belezinha, obrigado. Tá, deixa eu terminar, falar só aqui sobre a parte de nome de função, de variáveis, né? Em diferentes escopos, né? Que aí eu parto para a próxima mão levantada, que se eu não me engano tem mais uma. Aqui, ó, no caso eu tenho duas variáveis com o mesmo nome. As duas, agora a diferença entre elas é o escopo onde elas estão presentes, onde elas foram definidas. Então essa aqui está no escopo global. Então onde eu acessar aqui no escopo global, eu vou estar acessando o valor dela. Se eu der um content aqui, eu vou estar acessando. O Rafael, pode falar. Não é pra te atrapalhar, não. Só pra te perguntar se tu quer que eu te acessore aí com as mãos levantadas, que nem ontem. Pode ser, pode ser. Fechou. Viu? Então, aqui, se eu der um console log nessa variável, no content, né? Aqui eu vou estar dando console log nessa variável de fora. Mas se eu vim aqui dentro e dar um console log, a mesma linha, né? Só que dentro da função, eu vou estar dando um console log na variável que eu criei dentro desse escopo. E ela sobrescreve a variável de fora. Então, a partir do momento que eu chamo content aqui dentro, eu estou chamando a variável que foi definida dentro desse escopo. Então, ela sobrescreveu a que estava fora. Faz sentido isso que eu falei agora? Só um minutinho, viu, gente? Um segundo. Voltei. Só fechar a janela aqui, que eu acho que diminuiu um pouquinho o barulho. Tá, fez sentido isso, né, que eu falei agora? Perfeito, Beleza. faz sim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí que a gente para e tenta voltar para deixar claro, sabe? Então, o que a gente viu até aqui? A gente viu formas diferentes de escrever Miguel. uma função. Oi? Tá me ouvindo, brother? Sim. Seguinte, só para ver se ficou claro, levanta só um pouquinho lá o texto aí, só para eu ver. Ó, esse content aí que tu armazenou esse A, certo? Isso. No console log de baixo, ele vai ler A, certo? Porque Isso. ele tá com o escopo dele global, Isso. certo? Mas esse console log dentro da função, que também ela vai puxar, na verdade, esse input element aí, né? Esse value. Isso. Vai chamar esse valor, né? Porque como as duas variáveis têm o mesmo nome, essa aqui de dentro vai estar sobrescrevendo a de fora. Então, aqui... Oi? Ah, então... Tá certo, entendi o que tu tá dizendo. Então, quer dizer que ela sobrescreve essa informação que seria A, agora ela vai ser input value, né? Mesmo sendo agora... declarado, mesmo sendo atribuída uma const content dentro da função, ainda assim ela vai funcionar desse jeito, é isso. Isso. Agora, Então, esse console de baixo não vai ser A. Esse daqui, você diz? É. Ó, é assim, eu falei sobrescrever, mas não no sentido de sobrescrever mesmo a variável. Ela só substitui, né? Então, eu estou chamando essa variável aqui de dentro, eu passo a chamar essa. Então, Entendi. não é substituir o valor mesmo, né? Ele só substitui a variável que eu estou chamando. Então, Entendi. Não, tranquilo. É como eu estava imaginando. É porque eu imaginei que inclusive, o resultado do console log abaixo da função ali, ele mudaria. Tipo, não. e seria outro não. Então, ele é A, né? Esse daí Isso, vai é A. continuar sendo A. Se quiser, a Perfeito. gente pode até testar aqui, né? Puxa aqui Não, o acredito. terminal aqui, ó, e se eu abrir, a gente vai ver que aqui, ó, continua sendo A nesse daqui, né? Então, e se eu executar essa função aqui, a gente vai ver que esse outro content, ele vai ser diferente. Vai ser o value aí, né, aqui em si, né, do input. Tranquilo. Não, Deu? tranquilo. Deu para pegar, né, gente, essa parte?
de Deu. variáveis com o mesmo nome em escopos diferentes, escopo da função, escopo global, né? Isso também ocorre quando a gente cria outras funções aqui dentro, né? A gente pode criar funções dentro de funções, né? Então, por exemplo, se eu crio outra função aqui dentro, ela vai estar criando outro escopo. O escopo dessa função sum seria só esse bloco aqui. Lembrando que bloco é todo o código referente só àquela função. Então, por exemplo, se eu crio outra aqui, const content igual b. Essa função aqui, quando eu chamasse ela aqui novamente, né, desse outro console log, no content, aqui printaria b, porque dentro desse escopo, content vale b. Beleza? Beleza, né, gente? Miguel, Oi? Entendi, sim. antes o Roger Kuntz tinha levantado a mão. Eu não sei se ele já tirou a dúvida. Perdão, cara, perdão. Não, não se preocupe não. Ô, Roger, pode falar, viu? E aí, beleza? Dá. Tá escutando? Sim, sim. Não, na verdade, você já me respondeu. Era justamente essa parada, porque na hora de fazer uma puxada de uma coisa para outra, realmente não há alteração entre uma e outra, função criada dentro de função, porque os valores que são mantidos são os valores primários de cada função. Correto? É Isso. isso mesmo que eu entendi. Agora, o que pode ocorrer também é que, por exemplo, assim, eu crio uma variável let aqui fora, e aqui dentro eu não utilizo a palavra-chave aqui da variável, né? O tipo de variável que eu estou criando. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, a partir desse momento eu não estou criando outra variável dentro desse escopo, eu estou redefinindo o valor da variável do escopo anterior, do content, né? Então, aqui sim eu vou estar sobrescrevendo um valor, Entendi. beleza? Beleza. Era isso mesmo. Tranquilão. Obrigado. Isso aí, né? Deu para pegar essa ideia? Legal? Que essa ideia aqui a gente vai levar até o final do back-end lá, entrou Então eu quero tirar uma dúvidazinha que ficou na minha cabeça. Opa, manda. Ó, se tu selecionar ali desde o LED até o console lá do Content, lá embaixo, está já fora do escopo dessa função aí. Ele imprime os dois consoles ali, Isso. tanto da função quanto o que está lá fora da função. O da função só seria executado quando a função fosse chamada, né? Eu tenho que usar o return Isso. no caso. Isso. Nesse caso, só quando a função seria chamada. Mas aqui, ó, por exemplo, seguindo a linha, né, de execução do JavaScript, ele lê linha após linha, né? Então, aqui, ó, ele chega aqui na linha 51, ele cria essa variável e joga esse valor dentro. Ele chega aqui na linha 53, ele cria a função e... Opa, deixa eu deixar isso aqui, né? Como estava, né? Criou a função. Leu isso aqui, ó. Ele lê, mas não executa. Então, a partir do momento que ele chega na função, ele só lê. Porque para executar, a função tem que ser chamada, né? Então, até aqui embaixo, a gente pode até minimizar assim, né? Porque ele não vai executar. Então, isso aqui não foi executado. Então, quando a gente chega aqui nesse console log, ele vai ser A. Isso. Tá. Mas aí, a partir do momento que eu chamo essa função, ele vai alterar o valor de content e a próxima vez que outro console log der outro console log no content, ele vai ter o valor que eu defini aqui dentro da variável, porque eu estou reatribuindo o valor. Beleza? Faz sentido? Eu não vi o nome de quem falou. Pode falar, Alvin. Então, Miguel, mais uma questão que eu queria te perguntar sobre, nem assim específico sobre a matéria, mas é condições de estudo. Algum conselho que você daria, tipo, pegar fora do horário para poder estudar assim, o mais aprofundo possível sobre funções, sobre JavaScript, para poder ter um conhecimento aprofundado, para poder isso talvez na nossa cabeça ser uma coisa natural de se executar?
Ó, é muito bom praticar, porque, assim, só vendo o conteúdo assim como eu estou mostrando, né, é difícil a gente pegar, né? Praticar vale muito mais a pena, é muito, quase tudo que a gente aprende é mais com a prática, né? Claro que o ensino assim, ver o conteúdo tem sua ajuda, né? Mas praticar ajuda muito, bastante. O que eu recomendo é você fazer desafios, né, pela internet. Se você procurar, você encontra, né? Os mais famosos que a gente tem é o Hacker Rank, né? Que até a Tribe já passou para a gente fazer, né? No começo para entrar. Hacker Rank e tem outro que se chama Code Wars, que é muito bom, eu recomendo. E aqui dentro dele a gente tem a parte de fundamentos. Então, ele passa aqui desafios, é simples, para a gente treinar conceitos básicos. E não é porque é básico que não vale a pena. Esses conceitos básicos aqui são muito importantes, porque a união deles é o que forma os códigos mais complexos. Então, se a gente souber essa base aqui, e essas duas plataformas, né, são as principais, né, a que eu gosto e recomendo, tem isso, de ensinar esses fundamentos. Então, o que eu acho legal é isso, vocês praticar, e o legal aqui é que dá para vocês botarem com amigos, né, e vocês competirem para ver quem consegue mais pontos aí. Interessante. Mas vamos supor se eu estou com uma dúvida em alguma coisa que eu estudei sobre JavaScript, eu fico com, assim, você acha que é melhor rever a aula? Ou acha melhor eu pesquisar sobre algum artigo, sobre o que eu vi, ou pesquisa algumas aulas no YouTube? Olha, depende muito do contexto, né? Por exemplo, se você viu a aula, você viu o método for, né, do loop, mas você não entendeu muito bem como é que você cria a condição, né? Então você pode vir aqui, ó, JavaScript, né, for loop. E a gente pode acessar a própria documentação do JavaScript para ler, né? É legal ler documentação também. A gente também pode procurar vídeos, mas eu acho que ter duas formas de aprender, existe mais de uma forma, né? Então, eu gosto bastante da leitura, né? De ler documentação, mas também é recomendado você rever a aula, né? Porque a Sim. aula já é feita já nesse assunto, né? Agora, a documentação é quando você quer abordar um pouquinho mais técnico, com a explicação um pouquinho mais detalhada. Por exemplo, aqui, ó. Se eu entro na documentação do for, né? Opa, eu acho que eu acessei a errada. Tá, eu acessei a errada, mas aqui fala sobre for. Não, peraí, gente. Eu vou acessar do W3 aqui. Se a gente entra aqui, né, ele fala, se o site quiser carregar, né, ele fala um pouquinho mais detalhado sobre como funciona, né, então aqui ele fala os tipos de for, né, a parte do statement, né, que a gente tem, o bloco e tal. O Rafael tá falando sobre os assuntos que a gente tem gravado, né, ele também comentou sobre esse assunto aí. Mas essa é a minha opinião, né? Entendi. Não, beleza. Valeu, obrigado. Isso aí. Tá, continuamos, né, gente? Eu acho que alguém a gente estava respondendo a dúvida de alguém, mas ela não respondeu se ficou claro, se não. Eu acredito que sim, né? Tem mais alguém com a mão levantada? Não, né, Rafa? Tá, beleza, Não, né? pode seguir. Então, a gente viu aqui, vimos essa questão, né, do escopo, né, da função, que cada função tem seu escopo, e o escopo é definido pelo quê? É por esse bloco que a gente usa as chaves. Parece muito com objeto, parece, mas a gente tem que ver o que vem antes, né? Então, function, handle, add, item. A gente sabe que já é uma função, né? E tem uns parênteses aqui. Então, a gente sabe que os próximos parênteses é referente ao bloco de código dessa função. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, né? Aqui em cima eu só criei algumas variáveis, né? Const mesmo, né? E peguei aqueles elementos que eu criei aqui no HTML, né? Não lembro se eu mostrei. Aqui embaixo no body, né? Eu criei alguns elementos, né? Que é dois botões, um input, aqui embaixo uma OL, né? Uma lista ordenada. E aqui embaixo, né? Eu criei outro footer e aqui eu coloquei aquele textinho, né? Que mostra você tem tantos itens na sua lista, né? E aqui eu coloquei a parte só o número, né? Dentro de um span separado.
para quando eu quiser alterar esse número, eu só alterar o número, não precisar alterar toda a frase, beleza? E aí, gente? Beleza, né? Aqui eu criei duas variáveis também, só para salvar dois itens, né? Eu até coloquei em caixa alta, que a gente chama de constante, né? Já tem um const aqui, mas elas são constantes, por quê? Essa aqui eu utilizo só para eu saber qual é o nome da chave que eu uso no local storage, né? Vocês lembram, né? Vocês viram, não foi nesse bloco, se eu não me engano, a parte de web storage, né? Que é local storage, session storage e cookie. Beleza. Então, aqui, ó, eu salvei a chave que eu vou utilizar no local storage dentro dessa variável, porque a chance de eu errar a chave quando eu estiver escrevendo em outro lugar é menor, né? Porque eu só chamo a variável. E eu fiz aqui a mesma coisa para um atributo dos elementos que eu vou criar, das LIs. Então, para facilitar e eu nunca errar, nunca entre aspas, né? Porque eu vou acabar errando, porque eu gosto de errar. Então, eu separei elas aqui também, né? Isso aqui é uma forma de deixar o código um pouquinho mais simples e quando vocês estiverem fazendo alguns projetos, vocês vão ver que o próprio Excelente vai pedir para vocês fazerem isso. Por exemplo, se eu utilizo essa key aqui do local storage em 3 locais diferentes, ele vai pedir que eu salve isso em uma variável para não ficar repetindo muito o mesmo item. Você salva em um lugar e só repete, você só chama ela. Então, já é legal a gente pegar essa ideia. Aqui embaixo, eu salvei o retorno da função getSavedItems dentro da variável letItems, né? E essa função aqui, a gente já vai ver o que ela faz. Aqui embaixo, eu adicionei alguns eventos aos botões, no caso, ao botão de adicionar, o Add Item Element. Adicionei o evento de clique e se eu não me engano, eu não falei, mas a parte de parâmetros, né? A parte de parâmetros das funções, é importante a gente saber como eles funcionam também, né? Falei sobre tipos e é legal a gente saber sobre os tipos que a gente está passando e os tipos que a função espera, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente passa o mouse em cima, ela já fala, né? Mas nem sempre vai falar. Então, é legal a gente saber pesquisar também o que a função pede. Então, aqui, ó, a função addEventListen, ela espera que a gente... Opa, deixa eu só tirar isso aqui, para ela aparecer certinho. Aqui, ó. addEventListen, ele espera que a gente passa o type, aqui, né? É muita coisa, mas... aqui, ó, ele espera que a gente passe 2 parâmetros, né? O type, que é um tipo de evento, né? Que no caso vai ser um string. Se a gente colocar aqui, ele já até autocompleta, né? E espera que a gente passe também um listener, né? Que ele fala aqui como segundo parâmetro, né? O type, que eu botei o clique, e o listener, né? O listener é o nosso callback que a gente vai passar. Então, eu coloquei aqui a função handle, lembrando que parâmetro a gente separa por vírgula. Então, primeiro parâmetro, segundo parâmetro. O que separa elas? A vírgula. Então, na hora de pegar esses parâmetros, a gente também vai usar essa lógica. Quem foi que eu passei primeiro? O clique. Então, quando eu for lá na função, na hora de definir a função, se eu botar aqui, por exemplo, né? Parâmetro 1. Quem é o parâmetro 1? É o que eu passei primeiro, é o clique. Então, essa ordem que a gente passa na hora de chamar e na hora de receber, ela se mantém. Então, aqui embaixo, eu passei como segundo parâmetro a função. E aqui eu poderia ter criado uma função anônima? Poderia. Function e passar aqui, função anônima. Poderia, funcionaria, sim. Mas eu estou passando uma função nomeada para facilitar na hora dar manutenção nesse código. Por quê? Porque se eu crio a função aqui dentro, vai juntando muita coisa ao mesmo tempo, muito código em um lugar só, e na hora da gente entender o que esse código está fazendo, é um pouco mais difícil. Então, a ideia das funções de separar responsabilidades é isso, facilitar na hora de escrever o código, né? Então, aqui, ó, handle add item, né? Então, essa função aqui, a gente não sabe o que ela faz, mas ela está aqui embaixo. Então, se a gente sabe que a gente passou ela para o evento de clique, a gente sabe que toda vez que esse botão for clicado, ela vai ser chamada, beleza? E ela está aqui embaixo. O que ela faz? Ela vem nessa variável. Quem é essa variável? A gente sobe aqui em cima e vê. É o input
no caso, mais fácil vir aqui, né? É o input que tem o ID, input, item input, né? Então, eu estou salvando ela aqui dentro. Então, a gente sabe que quando a gente der item input element.value, a gente está buscando o value do nosso input, né? Lá no código. Lá no código, né? Então, a gente sabe que aqui esse content vai ser referente ao valor que a gente digitou na caixinha de texto. E aqui embaixo eu salvo esse valor dentro da variável e no mesmo momento eu já limpo essa... sim, a função tem que ficar em cima. Eu fiz aqui embaixo porque aqui não tem lint, né? Mas o lint reclamaria disso e é muito chato isso também. Então, questão de ordem é fazer o que o lint pede. Aqui eu coloquei o input value, né, e limpei o valor dele, mas eu só limpei depois que eu salvei, né? E aqui embaixo eu tô só chamando um monte de função. Então o principal é só essas duas linhas. Vejam como a função ficou um pouquinho mais simples. Essa é a ideia. A única responsabilidade dessa função é pegar o valor do meu input e adicionar ele na nossa lista. Aí eu criei uma função só para isso também, uma função só para adicionar na lista. Então, aqui, ó, primeiro chama essa outra função, add item. Bora nela ver o que ela faz. Aqui a gente já vê que ela recebe um parâmetro. Então, lembrando, aqui só tem um parâmetro, né? Então, o primeiro parâmetro que a gente passa lá, a gente pega aqui como primeiro também. Então, e a questão de nome de parâmetros pode ser diferente, né? Porque aqui fora, eu posso ter assim, por exemplo, const array igual um array vazio, né? Const, não, um array com números, né? 1 e 2. E posso ter uma função de soma aqui e ela recebe um array também. E aqui dentro eu posso mudar o nome desse array que eu quero receber. Não precisa, não é porque eu vou receber esse array que ela tem que ter o mesmo nome. Porque a partir do momento que a função está pegando esse argumento, salvando dentro de um parâmetro, ela cria uma nova variável para ela, né? Não exatamente cria uma nova variável, né? Mas a gente pode acessar pelo nome que a gente definiu aqui no parâmetro. Então, se eu der um console log no array, eu vou estar automaticamente, né, dando um console log no primeiro argumento que eu estiver passando, no primeiro parâmetro, né? Então, se eu chamar a função sum aqui embaixo e passar o array, né, e aqui embaixo eu passo o nome da minha variável mesmo, eu não passo o array, porque aqui é só a gente pegando. E aqui em cima é o valor que a gente está passando. Lembrando que para passar um valor, a gente tem que colocar os parênteses, né? Então, colocamos os parênteses, passamos nosso valor, o console log aqui embaixo vai ser o array. Se eu voltar aqui se eu voltar aqui, né, a gente vai ver que ele deu o console log nesse array, beleza? 0 e 1. Ô, pessoal, se vocês puderem dar um feedback aí se está tudo bem, se está dando para entender, agradeço, viu? Que eu não sou tão profissional como o Rafa, né? Eu estou tentando. Beleza, né? Tá indo, tá dando para entender, né? Então, bora continuar. Então, já vimos aqui a questão do bloco de escopo, né? Da função, formas de criar função, parâmetros, né? Da função. Então, aqui estou recebendo um parâmetro. O que mais? Vimos, né, o que acontece se a gente reatribuir uma variável let, né? Se a gente não utilizar eu esqueci o nome agora, mas a palavra-chave para variável, né, que ele tenta reatribuir uma variável que está fora, ou quando a gente tenta acessar uma variável fora que foi definida dentro. Então, esse é o principal da função, né? Quer dizer, o principal a gente viu até agora, né? Então, beleza. Eu estou chamando a função addItem aqui, e essa função addItem está aqui embaixo. Ela faz o quê? Ela pega nosso array de itens e faz um push. Eu não lembro, mas eu acredito que vocês já tenham visto o push também, né? Acredito que sim, né? Eu não consigo lembrar em qual bloco que é introduzido. Beleza.
Beleza, então aqui eu estou dando um push nesse array, e o push, ele também é uma função. Lembrando que array é como se fosse um objeto, né? Mais para frente a gente vai entender por que disso, né? Então, eu pego acesso esse array, vou no método push dela, que tem dentro do array, e digo, adiciona esse objeto dentro do meu array. E que objeto é esse? Então, aqui, ó, a gente usa chaves, mas a gente não é uma função, isso aqui é um objeto. Por que um objeto? Porque não tem a palavra-chave function e os parênteses. Então, se eu fizesse dessa forma, eu estaria passando uma função e não um objeto. Isso, exato. Para saber os métodos do array, a gente pode acessar o prototype. E o que seria esse prototype? Todos os objetos têm prototype, funções têm prototype. Então, aqui, ó, quando a gente vem aqui, extende, a gente vê que aqui embaixo ele aparece, prototype. Então, se a gente acessar isso, a gente vê todos os métodos que tem dentro desse array. E o que a gente utilizou foi o push. Tá vendo aqui? Então, a gente sabe que tem esse método. Beleza, né? Então, aqui, ó, estou adicionando um objeto. Que objeto é esse? Um objeto com duas chaves. Quem são essas chaves? ID, e aqui no ID eu já falo o que é isso aqui, né? Porque isso aqui é outros objetos com outros métodos. Então, por exemplo, o content aqui, né? Eu estou passando o it. Quem é o it? É o item, né? É o parâmetro que a gente está recebendo. Então, aqui, veja como ficou simples, né? A função addItem, ela só faz o push dentro do array. Então, é isso. Novamente, aquela ideia de tentar um pouquinho definir responsabilidades bem definidas, né? Criar responsabilidade bem definida para cada função, né? É um pouquinho difícil no começo, é. Se você criar uma função que faz várias coisas, não está errado. Em algum momento você vai ver que, depois de um tempo, né, você vai ver que poderia ter feito de outra forma e vai voltar lá e vai refazer, né? Refazer não, vai notar pontos de melhoria, né? Isso é coisa que, como a gente estava conversando ali no começo, é coisa que vem com a prática, né? Então é isso. Aqui, ó, eu estou utilizando esse date aqui, né, para o ID, né? O date é o quê? É outro objeto que a gente tem no JavaScript, é um construtor, né? Mas a gente pode dizer que é um objeto também. Dentro desse date, se eu vir aqui ó, no próprio terminal e dar um date, a gente vai ver que ele é uma função, né? Mas ele tem alguns métodos também. A forma de ver os métodos dele é assim. Ó. Date, aí aqui a gente vê, né? Que ele tem alguns métodos. Né? A gente pode até acessar o prototype direto aqui, ó. Date.prototype, e ele tem, tá vendo? Vários métodos, né? Mas o principal que a gente quer utilizar é só o date.now. O que essa função faz? Que o now é uma função, né? Se a gente botar aqui, né? A gente até vê que ele mostra, né? O fzinho de função, né? E mostra que é uma função nativa, né? Então, date.now, ela retorna um número em milissegundos da data atual. Então, desde 1970 até agora, se passaram esse tanto de milissegundos, sabe? Ele vai mudando a cada milissegundo. Eu estou utilizando isso lá como ID, porque é uma forma fácil de não se repetir. Lembrando que ID seria identificador. Então, identificador é legal que não se repita, né? Como se fosse nossa identidade, né? Nosso CPF, né? Que não se repita. Então, é por isso que eu estou utilizando o date.now. E como o retorno dele é um number, eu venho aqui. Number também tem métodos. E um dos métodos do number é o toString. Eu digo, pega esse número e transforma em string. Isso aqui eu só transformo para facilitar na hora de fazer a comparação lá, para não bugar. Tudo certo, né, gente? Tudo certo, tá sem mãozinha aqui por enquanto. Tudo certo. Rapaz, sem mãozinha eu tô com medo de... O pessoal tá com medo de tudo certo. perguntar. Beleza, né? Então, isso é o que essa função aqui está fazendo. Apenas adicionando esse objeto. E aqui
quando eu quiser adicionar um novo item a esse array, eu só chamo essa função e passo a string do valor que eu quero adicionar. E ele já faz o resto lá. E aqui embaixo eu também faço outras coisas. Por exemplo, eu chamo essa outra função save items. O que ela faria? O que vocês acham que ela faria? Quem quiser chutar aí no chat. Função save items. Exata coisa. Exata coisa, exatamente. Eu fui ler ali só mais coisa. Nossa. Vamos lá, né? Para ela, save items, né? Então, aqui embaixo, ó, save items. Então, a única coisa que ela faz, ela pega esse... Lembrando que ela está acessando a variável que está no escopo global. Então, ela está acessando essa variável aqui em cima. Então, ela pega a variável atual e salva no local storage. Ela vai no local storage, dá um set item. E aqui, ó, como key, eu passei aquela nossa variável lá, que eu criei lá em cima, que tem o valor de items. Se a gente for lá no local storage, a gente vai ver que aqui, ó, em application, local storage, a gente vê que tem a chave aqui, items, e nela tem um array. Aqui embaixo, tá vendo? Isso, exatamente, Carolina. O session fica só até fechar a página. O local storage, ele fica até a gente limpar. Então, aqui, estou salvando. E salvando como string, né? Lembrando que o local storage só aceita chave e valor, tudo sendo string, né? Então, eu tenho que converter para string. Então, aqui, ó, já é outra responsabilidade que a gente moveu para cá, né? Para facilitar na hora de reutilizar. Então, toda vez que eu quiser salvar os itens, eu só faço chamar essa função. Deu para pegar essa ideia de... Sei que eu estou repetindo muito a parte de responsabilidade, né, de cada função, né? E o que ela faz, mas isso ajuda bastante porque a função fica pequena, fica mais fácil na hora da gente revisar ou encontrar o bug, né? Eu não sei se se eu tô sendo chato, mas beleza. Aqui embaixo, eu tenho mais outra função, que é a função render items. O que vocês acham que essa função faz? A render items. Exato. Isso, exatamente, mostra na tela. Então, se a gente vir aqui embaixo, ó, na função render items, ela busca a minha OL, e aqui tem outra coisa importante também. Por que eu estou buscando meu elemento aqui, né, dando get element by id dentro da função e não fora, como eu estava fazendo antes? Eu poderia fazer isso fora também, né? Poderia. Isso. No caso, pode ser para atualizar, né? Exatamente. Foi até por isso que eu fiz, né? Mas lembrando que o Rafa ontem, ele falou que, se eu não me engano, tem, eu não sei se é o get element by id ou carry selector, né? Que quando a gente chama assim, ele atualiza, né, Rafa? Pode me complementar nisso? Isso, o get elements by, eles são listas vivas, né? Então, quando você chama no início da função, não teria problema utilizar ele aí, porque se ele tivesse sido modificado, automaticamente ele estaria com o mesmo valor. O query selector Exato. é que sempre que você vai usar, é interessante que você chame na função, porque ele pode ter sofrido alguma alteração, e aí você guardou aquele valor, como ele é uma lista estática, ele vai te devolver sempre o valor que tu guardou. Então, é importante chamar sempre que você for usar. Exato. Então, tá aí, ó, mais uma coisa que a gente poderia ter mudado aqui, ó. Mover esse aqui para fora, né, já que era uma lista viva, e deixar junto aqui com todas as outras nossas variáveis de elementos, né? Então, tá aí, ó, mais um insight que a gente tirou. Beleza, voltando aqui nesse código de renderizar, né? A primeira coisa que eu faço aqui é o quê? É pegar esse elemento e dar um inner HTML com string vazia. O que o inner HTML com a string vazia faz? Ele só vai literalmente limpar todo o HTML que tem lá dentro. Então, se eu vim aqui, ó, na minha UL, a gente vê que dentro dela tem dois LI. Se eu der o inner HTML, ele simplesmente vai limpar todo o HTML. Se eu desse o inner text, ele só ia limpar os textos. Então, acho que é legal até a gente fazer aqui, né? Que é o document.getElementBy items list. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo aqui, ó. Deu um enter no console, então ele retornou um elemento, então é esse. A gente dá um inner text com string vazia, né? Ele limpa o texto, limpou. Mas
e os elementos dentro. Nesse caso limpou também os elementos. Então tá aí, ó. Acabei de cair na pegadinha, tá vendo? Mas a ideia é que o inner text, ele só limpa os textos, né? Vai ter ocasião que a gente vai ter que utilizar o inner HTML mesmo. Então, o legal aqui é a gente utilizar o inner HTML mesmo, que é para limpar tudo dentro, independente do que tenha. Então, a gente limpa e, em seguida, a gente utiliza um for aqui embaixo. E nesse for, ele também está pequeno. Faça um for no items. Quem é items? É nosso array. Então, para cada item dentro de items, eu salvo esse item dentro da variável item. É isso aí. Se eu der um console log nesse item, ele vai ser um objeto, vai ser o objeto com cada um dos itens. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vê que deu 2 console log, porque dentro do nosso array a gente tem 2 itens. É tipo isso aí, Carolina. Essa é a ideia, é porque ultimamente eu estou estudando muito sobre código limpo, né? Aí eu tô tentando botar sempre em prática. Mas é isso aí. Por exemplo, aqui, né? Então, a gente sabe que o item ali, esse for, com o for off, né? Que se chama, todo mundo já pegou ele direitinho ou quer que eu revise? Tranquilo, esse acho que está mais claro. Ó, O pessoal está pedindo para revisar, então revisa. beleza. Então, vou dar um console logo aqui, ó, antes do items. Assim, pra ser sincera, desculpa interromper, eu só uso bom. for porque eu não sei muito pra onde vai o forinho e o for off até hoje. É assim, é porque o for, ele precisa de um pouquinho mais de coisa, né? O for off, ele é um pouquinho mais simples, né? Aí, por isso que eu utilizei ele aqui, nesse caso, né? E que a gente também está utilizando um array, né? Um array. Aí, aqui, ó, eu dei um console log antes do for, né? Então, aqui na linha 139, é referente a esse console log aqui, ó. Ele até mostra a linha que foi dado. Então, nesse momento, a gente sabe que items é um array. E ele tem 2 objetos dentro dele. Quando a gente chega no for off, o que que a gente está dizendo? Eu digo assim, eu crio essa variável e para cada item dentro de items, você pega o valor de cada um, joga dentro dessa variável e executa esse bloco. Então, ele vai fazer isso 2 vezes. Ele vai pegar o valor 1, o valor 0, né, aqui, vai jogar dentro dessa variável aqui que eu estou criando aqui no for e vai executar o bloco do for aqui. Então, dentro desse bloco, quando eu dou o console log aqui, eu estou dando console log no item referente àquela interação, né? Então, aqui ele está dando 2 console log. Ó. Veja aqui que referente à linha 142, está sendo 2. Está dando do primeiro objeto, que é aqui em cima, tá vendo? E é do objeto, não do array. Lembrando que array, ó, tem as chaves e aqui dentro 2 objetos. Mas aqui é só o objeto em si. Então, 2 objetos, e aí é mais fácil, porque se a gente fosse utilizar o for, a gente teria que criar, por exemplo, a variável de controle, né, que a gente fala, que seria uma last, porque ela porque ela altera, né, a gente alteraria o valor, e então seria, por exemplo, let index, inicia em qual index? Index 0, executa quando, né, a condição, segundo statement. Então, enquanto o index for menor que items.land, você executa. E o que é que você quer fazer no final de cada interação, né? Cada interação. Então, no final de cada interação, pega o index e adiciona mais um nele. Aí aqui embaixo, para eu ter o item, né? Opa, esqueci de abrir a chavezinha, né? Deixa eu mover isso aqui para cima. Então, aqui, ó. Agora eu não tenho mais esse item. Ele não existe mais. Eu tenho que buscar ele, porque agora eu só tenho o index aqui. Então, vou dizer que item vai ser items, no plural, na posição index. Isso aqui vai ter o mesmo resultado se a gente voltar lá. Opa, deixa eu botar o console log aqui novamente.
console item, né? Ele vai ter o mesmo resultado, né? Veja aqui, é só formas diferentes de fazer a mesma coisa. Nossa, bem mais fácil, fora. Exatamente. Lembrando que o for of, ele só funciona com objetos interáveis, né? Funciona com objeto? Funciona. Funciona com array? Funciona. Funciona com node list, com HTML collection, né? Funciona. Mas tem uma certa diferença entre eles, né? Por exemplo, no caso do objeto, como, se não, acho que eu vi alguém citando, que no objeto, o for, ele vai dar um console log na chave do objeto, não no valor daquela chave. Então, por exemplo, se eu criar aqui um for const chave of, e aqui eu vou criar um objeto que tem name, que é uma string Miguel, e tem outra chave aqui que, deixa eu ver, age, com a idade, assim. Se eu der um console log agora nessa chave, né, na key, a gente vai ver que não é o valor. Opa. E objeto não foi. Espera aí. Acho que eu... percorre não, né, objeto? É a sintaxe ali no console log, você colocou case. É key. Verdade. Tem isso também, mas aqui ele está acusando que esse objeto não é interável. Deixa eu só testar aqui, viu, gente? Eu vou utilizar var aqui, mas não utilizei não, viu? Vou utilizar var só pela facilidade de poder reatribuir depois. Opa, aí. Obj, não foi? O nome da variável. No caso, o Então, objeto por não é causa que é interável. o forim, seria o forim aí? Seria o forim mesmo, para testar, viu? Porque ultimamente eu só estou utilizando o que o Rafa utilizou ontem, né? Que é o for each, e aí esses básicos, né, fogem a cabeça. Mas aqui, ó, é exatamente isso que você citou, né? É o for in, né? Não é o for off. Então, o for in, ele só pega a chave, né? A ideia é a mesma. Aí já tá pronto Acabei de para... ver no chat aí, já aprendi, gente. Tá maravilhosa essa aula. Então, né? Tá vendo? Acontece, né? Nem eu que tô dando aqui sei tudo, né? Então, aqui, né? O forim, ele só pega a chave, né, do objeto, né? Então, a gente não consegue iterar pelos valores, né? Então, no caso do objeto, a gente teria que fazer essa mesma ideia de pegar o valor utilizando a chave. Bora voltar lá, né? Por exemplo, pro for off, né? Que tava muito mais... Eu acredito que é mais fácil de entender, né? Não sei o que vocês acham. Qual vocês acham que é mais fácil de entender? For off ou o for normal? For each não vale, não. Agora eu prefiro o farofa. Mas também tem os casos de uso, né? Mas em quase todo caso, né, que for array, a gente pode utilizar ele mesmo, né? Lembrando que tem alguns detalhes, mas de básico é isso. Tá, então para cada item, eu pego o item dentro da variável e chamo outra função que eu criei aqui só para criar o elemento. Então, se a gente for lá dentro dessa função, a gente vê que ela também tem uma responsabilidade bem definida, que no caso aqui, ela só vai criar o elemento do item. Então, eu venho aqui, document.createElement, crio uma LI, utilizando as próprias funções nativas, né? Então, aqui a gente vê que a gente já tem um HTML element. Com esse HTML element, a gente pode alterar as propriedades dele. Então, aqui eu estou alterando o texto dele. Então, lembrando que esse item que a gente recebe aqui agora é um objeto. Esse é o objeto que a gente tá pegando aqui, passando pelo for, né, iterando. A gente sabe que esse objeto ele tem a chave ID e a chave content, né? Então, eu pego a chave content e jogo dentro do inner text desse LI. Eu também adiciono um atributo. Quem é um atributo? Atributo por exemplo, ID é um atributo, type é um atributo, classe é um atributo. Então, eu tô pegando um atributo, adicionando um atributo a esse elemento. Qual o nome desse atributo? É aquele que a gente definiu lá em cima, o data, item, ID. Por que data? Porque é um atributo
customizado, né, que a gente está adicionando. Então, nesse caso, a gente pode utilizar o data mesmo. Mas se fosse, por exemplo, a gente querendo adicionar um link, a gente poderia utilizar aqui href. Então, adiciona o elemento href, o atributo href com o valor item.id. No nosso caso, a gente está adicionando o data item id. Se a gente for até lá agora, a gente vai ver que se a gente for até aqui nos elementos, né, a gente vê que ele tem aqui, ó, o atributo data item id. E por que eu adicionei isso? Porque na hora que eu clicar, né, para eu saber qual elemento remover da minha lista, eu pego esse atributo, né? É só uma forma de facilitar na hora de executar as funções. Beleza, né, gente? Eu tô falando demais. Beleza, Que isso, tá bravo demais, Miguelzinho. Tá, vamos lá, né? Eu adiciono também um evento, né? Um evento de clique. E aqui, ó, eu tô chamando outra função, passando outra função. Poderia criar uma função aqui? Poderia. Mas é interessante a gente separar essas responsabilidades, né? Então, aqui, ó, veja que aqui eu não estou passando os parentes. Qual a diferença de passar só o nome ou passar o nome com os parentes? E quando a gente utiliza os parentes, a gente está executando a função. Então, se eu fizesse isso aqui, ele ia primeiro executar a função e o que ele ia passar é o retorno dessa função. O Gustavo, no caso, seria legal também utilizar o função anônima, né, nesses casos. Eu utilizo bastante, mas aí vai mais pela forma que você gosta de escrever, né? Ou dependendo de onde você está, né? Se você está numa equipe que tem um padrão, aí vai pelo padrão, né? Agora, se tem uma prática recomendável por alguma questão mais técnica, eu não sei dizer, viu? Tudo depende dessa vida. André, eu falei sobre return, sim. Deu uma faladinha. Eu posso até mostrar mais para frente sobre essa questão do return. Tá, essa função aqui, né? Então, aqui, ó, eu crio o elemento, adiciono o conteúdo, adiciono o atributo, adiciono o evento, né, de clique, e no final eu só retorno ele. Então, o que é que essa função retorna? Retorna o elemento que a gente criou. E já todo o elemento pronto. Então, é basicamente isso que ela faz, ela só faz criar. Então, aqui, ó, a gente chama essa função, passa nossos dados, e aqui a gente pega o retorno dela e salva dentro de outra variável. Então, aqui, ó, eu estou salvando aquele elemento que ela cria dentro do item element. E esse item element, eu vou na minha lista, na OL lá, e dou append child para adicionar ela na minha lista. Então, é isso que dá esse efeito de quando eu digitar aqui, clicar em adicionar, ele aparecer aqui. Então, essa foi a ideia aqui da função de renderizar, né? Então, basicamente, a função de renderizar faz isso. Entendeu? E aqui é bom lembrar que ela não retorna nada, né? Até se a gente passar o mouse em cima, void. Void quer dizer vazio, não é nada. E não está retornando nada dela aqui. Ela é um daqueles exemplos que o Rafa falou ontem, né? Que nem todas as funções vão ter algum retorno. Então, no caso dessa, ela não recebe nenhum parâmetro e não tem nenhum retorno. Posso falar assim sobre o event, viu? Sobre o parâmetro, né, do event do ID, né? Então, aqui a gente viu até 4 funções, né? 4 funções, quer dizer, 3 funções aqui, né? 4 com essa, e dentro delas tinha outras funções. É função chamando função. Parece complexo assim, mas na hora que você pega o código e vai revisar, eu acredito que fica um pouquinho mais fácil, pelo menos na minha visão, né? É isso, é função dentro de função. Função é isso, é a gente poder reutilizar aquela lógica em outro local. E olha aqui, ó, veja uma semelhança entre essa chamada aqui e a função do handle remove item. Essa função aqui, ela é chamada, deixa eu só fechar essa parte aqui, ó, esse final aqui, ó. Ele é basicamente igual, a única coisa que muda é a primeira função que é chamada. Aqui em cima eu chamo uma função para adicionar, aqui embaixo eu chamo uma função para remover, mas o resto, a lógica é a mesma. Então, ao invés de escrever a mesma lógica 2 vezes,
eu só separo essa lógica em outras funções e chamo só essas funções. Então, aqui, eu removo o item da lista, eu salvo ele novamente no local storage, renderizo essa lista sem esse item que removeu agora, e vou lá nessa outra função, que é para atualizar o contador. Essa última função, ela que é até pequena também, ó. Ela pega meu elemento, o span, né? Aqui no caso, esse span aqui, items count, né? E diz que o inner text dela vai ser o meu array.length, que vai ser o tamanho do meu array. Então, se tiver 2 itens no meu array, ele vai ser 2. Isso, exato. Exato, Rafa. Beleza, né? Então, aqui a gente já viu, bora ver quais funções a gente viu, né? Espera que a gente ainda volta nessa aqui só para revisar a parte do event, né? E que citaram ali no chat. A gente já viu a handle, add item, handle item. Não, isso aqui a gente viu não. A gente viu essa para atualizar o contador, né? Para buscar os dados salvos no local storage, para salvar os dados, para adicionar um item, para criar um elemento, para renderizar. Então, viu que a gente já passou por quase todas, e todas estão bem simples e seguindo sempre a mesma lógica, né? De parâmetros, função, retorno. Só tem retorno quem precisa ter um retorno, né? Quem faz sentido ter um retorno, né? Então, por exemplo, na função de remover aqui, ela não tem um retorno, mas ela altera a minha variável global items. E ela altera com o quê, né? Aqui eu estou fazendo um for off novamente, né? Eu crio outro array, né? Faço um array vazio, que vai ser o novo array sem o item que eu quero remover. E aqui embaixo eu faço um filtro, né? Seria, por exemplo, o filter, né? Que, se eu não me engano, acho que o Rafa mostrou antes. Mostrou, Rafa? Filter. Isso é Não, mesmo? mostrei não. Tá, então esse aqui eu estou filtrando, né? Então eu faço assim, estou percorrendo todos os meus itens e estou salvando ele novamente dentro da variável aqui. E eu faço uma condição. O ID desse item que eu estou percorrendo agora é igual ao ID que eu recebi como parâmetro. Se forem igual, eu digo assim, continua. Esse aqui já é outra palavra, mas legal. O que esse continue aqui fala? Ele pega todo esse bloco aqui, esse for, essa interação, e pula. Ela continua dali, ele não executa mais. Então, vai para a próxima. Então, se ele está na primeira e cai nesse continue, ele vai para a próxima dali. Ele não adiciona no array. Então, por exemplo, se o ID for igual, ele não adiciona nesse novo array. Se for diferente, ele adiciona. E no final, depois de fazer esse filtro aqui, né, eu venho aqui embaixo e só altero. Eu digo que items agora vai valer esse novo array filtrado. Beleza, gente? Perfeito, Miguelzinho. Beleza. Para a função do evento agora, né? Essa função handle item click, né? Que é a função que executa na hora que é clicado, né, em algum ali, né? Isso aqui eu estou adicionando lá na função lá de baixo, né? Na create item element. Então eu digo aqui, eu busco, e por que fazer essa busca aqui dentro agora? Porque eu quero buscar sempre o elemento que tiver essa classe. E essa classe pode mudar de elemento para elemento. Então, se eu fizesse aqui fora, iria ser sempre o mesmo elemento. Lembrando que, como a gente está passando essa função aqui como um listener, né, do evento, né, ela vai ser executada toda vez que o evento for chamado. Toda vez que eu clicar em alguma lei, ele vai executar toda essa função novamente. Então, eu estou dizendo, faz uma busca por todos os elementos e me traz só o que tiver a classe selected. E aqui eu digo, se selected for diferente de null, o que é null, né? Vazio, né? No caso, se ele retorna null, quer dizer que ele não encontrou um elemento com essa classe. Então, quer dizer que não tem. Mas se for diferente, eu digo assim, então pega esse elemento, vai nas classes dele e remove essa classe selected. Veja a diferença que aqui eu utilizo o ponto na frente. Por que eu utilizo o ponto? Porque eu estou buscando pelo carry selector. Então,
tem que lembrar aquela diferença do get by class name, né, e o carry selector. Também tem um pouquinho de diferença no retorno dele, né, mas é pouca coisa. Então eu digo assim, se você encontrar um elemento que tem essa classe, né, remove dela. Se não, você só pega, quer dizer, se não, não, né? Se isso aqui sempre vai executar, né? Porque se fosse dentro do se não, ele só ia executar na outra opção desse, né? Quando esse daqui não executasse, a outra executar. Mas se esse executar, o else não executa. Então, lembrando, eu sempre quero que ele adicione essa classe no elemento atual que eu estou clicando. Então, eu vou no event. Quem é o event? Se eu der um console log aqui, a gente vai ver que vai ser todos os dados sobre o evento, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu venho e clico aqui no elemento, ó, a gente vê que é um objeto cheio de coisas. E eu sei que esse element, ele tem uma propriedade que se chama class list, que está aqui em algum lugar. Deveria estar aqui no começo, né? Opa, não, perdão. Ele tem uma chave chamada target, né? O target, ele se refere ao elemento alvo. Quem foi o alvo? Foi essa LI aqui que a gente clicou, né? Então, aqui, ó, se eu passar o mouse, ele até faz o highlight ali no elemento, né? Então, o target se referencia ao elemento que causou esse evento. Se eu cliquei nesse daqui, target vai ser esse ali. Então, aqui, eu digo, pega esse target, vai dentro das propriedades dele e procura o class list, que tem aqui, aqui, ó, class list. Então, vai no class list dele, dentro do prototype aqui, ó, vendo que o class list é como se fosse um array, né? Não é um array, ele é um DOM top list. Ele é um iterável, é um array like, né? Como o Rafael citou ontem. Ele é um iterável, né? E ele tem alguns métodos também. E um dos métodos é o add, por exemplo, né? Que é para a gente adicionar uma classe. Então, eu estou fazendo isso. Vai nesse target do evento e adiciona uma classe. A classe de selecionado. Então, é isso que está ocorrendo. Toda vez que eu clico, ele faz isso. Ele busca esse target e adiciona a classe. Eu acho que eu visei toda essa parte. Eu não lembro o nome de quem perguntou sobre evento. Se quiser que eu fale mais alguma coisa sobre ele. Ô Gustavo, então, é aquela questão, né? Porque, assim, você pode centralizar todos os dados que você precisa em um local só, porque você vai utilizar ele em outros locais, né? Então, por exemplo, aqui, eu estou dizendo que meu item sempre vai estar aqui no escopo global. Então, beleza. E eu crio uma função só para salvar ele. Então, toda vez que eu chamar essa função, eu digo, pega meus itens e salva no local storage. E aí eu posso chamar essa função em qualquer lugar. Ô, Carolina, assim, essa questão de código, né, de estar ruim ou não é prática, viu? É o tempo, né? Vocês têm que praticar um pouquinho mais que vocês vão chegar nesse resultado também. Eu acho que eu passei por todas as questões aqui, né? Eu acho que quase todas as possibilidades, não todas, né? Porque existem muitas, né? Então, eu passei pelas principais que a gente vai utilizar daqui até o bloco 8. Se vocês pegarem essa base aqui, a base de ontem de seletores, essa base aqui de como montar funções, né? A gente consegue resolver os requisitos. E agora, quem quiser falar alguma coisa aí para eu continuar, porque eu acredito que eu encerrei por aqui, viu? Que o planejado, viu? Alguém? Algum ser? Rapaz, por mim foi sensacional, hein? Eu vou agradecer você, Miguel, porque, como sempre, você está sempre disponível, sempre maravilhosa a sua aula. O conhecimento, a forma que você também traz as funções de forma bem organizadas, assim, banho total de organização, sendo bastante sincero, essa parte de clean code, tudo bonitinho, tá maravilhoso. E eu acredito que também deu para tirar bastante dúvida, até do Tudo Lixo, que eu considero que seja o projeto mais difícil, mesmo sendo bônus. Ele é mais difícil que o pixel art, do meu ponto de vista.
Então, se você consegue fazer o to-do list, os outros 4 projetos eles são mais fáceis. Então, claro, tudo depende do quanto você absorveu e do quanto vocês estão conseguindo lidar, né, com a questão de selecionar, a questão de criar uma função dinâmica e todas essas questões. Mas o to-do list ele realmente é um pouco mais complicado do que o pixel art. Então, com essa aula do Miguel aí, eu acho que ficou tipo bem mastigadinho de como vocês podem fazer para guardar no local storage, que foi a parte que eu tive mais dificuldade na hora que eu fiz. Então, foi perfeito. Então, quero agradecer que foi ótimo, Miguel. Muito obrigado. Ó, eu que agradeço também, viu? Aqui eu abordei os assuntos, né, que eu acho que eu utilizo nesses dois projetos, né, do To-Do, que é itens dinâmicos, né, lista, como pegar o selecionado, é, a parte de criar elementos dinâmicos é o principal no pixel art, né? Lá a gente tem que receber um número, né, e criar um quadro com essas dimensões. Então, é isso aqui, a questão de criar elementos dinâmicos. E como é uma coisa repetitiva, né, que a gente cria vários pixels, né, então é legal a gente mover para uma função. Então tá aí um exemplo, tá vendo? E essa questão de código mais bonitinho, ó, eu vou mostrar aqui esse código aqui passado meu, ó. Só para começar, olha a quantidade de linha que tem aqui, ó. Se eu chegar no final, né, aqui, ó, 375. Então, eu já esteve nessa mesma situação. A questão é tudo prática, viu? Não é dos melhores. Com certeza eu não farei isso mais hoje em dia, mas. Aí, ó. Mas é verdade. Ó, para vocês terem noção, foi o do Meme Generator. Meme Generator, o meu código deu 16 linhas só de JavaScript. Aí tinha código que dando 350 linhas lá da turma. E aí você olha e fala, caraca, tem uma discrepância? Tem a forma como você faz, mas no fim os dois deram certo, né? E eu acho que Sim. nesse começo do Fundamentos, a gente tem que se interessar mais em conseguir chegar na solução do problema. A Isso. partir do momento que você tem a solução do problema, aí você refatora. Eu gosto de trabalhar assim. Tipo, pode vir horroroso, sabe? Horroroso mesmo. Tu vai lá, olha, vai, mexe, faz não sei o quê. Só que tu chegou na resolução do problema, aí tu se sente até mais livre, mais solto para você olhar o teu próprio código e refatorar. Então, não fiquei muito focado nisso, não. Chega primeiro na resolução, na lógica, e depois você vai lá e mexe nele devagarzinho. Exatamente. Rafa, tem mais algum assunto para a gente abordar aqui? Olha, por hoje é só isso só. A gente vai querer só saber depois o feedback de vocês, tá? Vocês podem mandar pro Miguel também, da mesma forma que vocês fizeram comigo ontem, para a gente poder ver exatamente se vocês gostaram das aulas, se vocês vão querer que a gente continue nesse projetinho, né? A gente prepara mais aulas, não tem problema. Vocês podem consumir as aulas que já tem lá no site também, né? Lá no YouTube, que eu paguei para vocês. Então, verifiquem com as pessoas que estão ajudando a organizar, falem com elas e caso vocês precisem, podem entrar em contato, que a gente está sempre aqui para poder ajudar vocês. Tanto eu quanto o Miguel, quanto qualquer outra pessoa que possa vir também ajudar vocês futuramente, tá bom? Exato. Vou parar a Olha, gravação por aqui. mim, vocês vêm aqui cada bloco. Aí, ficou o convite. Usem e abusem. Mas tem a galera falando aí de Pix, não entendi muito bem, mas Faça feio. eu vou passar minha chave aí, viu? É isso. Passa a minha, Miguel, passa a minha só pra ver se vai cair mesmo. Pra ver se é verdade isso aí. Só pra ver se é verdade. Se cair na minha, eu mando pra tu. Não, mas aí tem que passar na minha antes para filtrar, para ver se é verdade, se não tem hack. Fazer o controle de qualidade, né? É isso. Ô, Rafa, eu vou parar a gravação aqui, mas ela só finaliza, né, quando a gente encerra, né, a sala. Isso, tem que cancelar a sala, e aí quando você cancela, automaticamente o Zoom começa a renderizar o vídeo. Assim que ele renderizar, tu. Assim não, eu já vou passar para você agora a senha do canal lá com o e-mail, você entra e mesmo você posta. Beleza. Show? Beleza. Pessoal, é isso aí, essa questão, né? Entrar em contato com o pessoal que estava divulgando isso, né? Para começar para a gente organizar mais, né? E feedback, né? Eu agradeço muito se o pessoal puder dar um feedback, né? Porque, assim, de frente do Rafa, né? Está sendo um desafio para mim pela questão que eu não sou muito bom com a parte de explicação, né? De ensinar, né? Que o Rafa é o professor, né? Conhecido como professor lá na nossa turma. Então, se eu puder melhorar aí, agradeço. É calma dele, gente, calma dele.
Ele que é muito Obrigado. bondoso, ele que é muito bondoso. É verdade, é verdade. O Miguelzinho aproveita lá e faz code review no PR. Eita. É isso, pessoal. Boa noite. Até a Valeu. próxima. Viu? Boa noite, Miguel. Valeu, Obrigadão boa de noite. novo. E é isso, pessoal. Vão lá Valeu, no inbox gente. do Valeu, Miguel. Miguel. Isso, Tá. vão lá no inbox do Miguel e elogiem ele, porque é assim que a gente começa uma longa caminhada e tenho certeza que ele vai longe. O moleque é muito bom. Tamo junto. Tá. Para a gravação, isso, Miguel.